Uma breve contextualização. Era 14 de outubro de 2017, quando um objeto cósmico incomum atravessava as proximidades do nosso planeta. Naquele momento, ninguém tinha a menor ideia do que se tratava. 5 dias depois, esse misterioso objeto interestelar já estava deixando o sistema solar. Foi então que Robert Verick, astrônomo da Universidade do Havaí em Manoa, o avistou utilizando o telescópio Pan-STARRS, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, localizado no Havaí. Desde sua descoberta, o objeto mostrou-se peculiar, apresentava uma velocidade orbital fora do comum e propriedades incomuns. Ele foi nomeado Oumuamua, sendo o primeiro objeto interestelar identificado como visitante do nosso sistema solar. O mais intrigante, no entanto, é que ele deixou o sistema solar ainda mais rápido do que entrou, sem jamais retornar. Aqui é onde as coisas ficam realmente interessantes. Ao rastrear a trajetória de Oumuamua, esperava-se, talvez de forma simplista, que ele seguisse uma órbita hiperbólica convencional, como seria esperado caso apenas forças gravitacionais estivessem atuando sobre ele. No entanto, o que se observou foi uma discrepância intrigante. A órbita parecia indicar uma aceleração adicional, como se algo não identificado estivesse exercendo uma força extra sobre o objeto. Visualmente, Oumuamua foi descrito como tendo um formato alongado, lembrando um charuto. Quando foi avistado, já havia passado rapidamente pelo nosso Sol e, ao fazê-lo, alterou sua trajetória, começando a acelerar em outra direção. Duas características em particular chamaram a atenção dos cientistas. A aceleração misteriosa na direção oposta ao Sol, que desafiava explicações convencionais. Sua forma peculiar, estimada como sendo cerca de 10 vezes mais longa do que larga, algo extremamente raro entre objetos naturais. Nos anos seguintes, o fenômeno gerou intensos debates em revistas científicas e manchetes globais. Hipóteses sobre a natureza de Oumuamua variavam desde ser um bloco de hidrogênio sólido ou uma pilha de escombros até uma construção artificial, como sugerido pelo renomado astrônomo de Harvard, A.V.I. Loeb. Ele especulou que poderia se tratar de uma vela solar criada por uma civilização extraterrestre inteligente. Infelizmente, como Oumuamua está agora além do alcance dos telescópios atuais, a única forma de obter respostas definitivas seria alcançá-lo diretamente. É aqui que entra o projeto Lyra, uma missão proposta para enviar uma sonda em sua direção. Com o lançamento previsto para fevereiro de 2028, a missão pretende aproveitar 4 anos de assistência gravitacional da Terra para acelerar a sonda e tentar alcançar o objeto. As teorias sobre Oumuamua incluem ideias extraordinárias, desde um fragmento de um planeta destruído por forças gravitacionais até uma vela solar alienígena. Contudo, todas essas explicações compartilham um ponto em comum: são extraordinárias. A única maneira de confirmar qualquer uma delas é enviando uma missão até lá. Nosso Oumuamua poderia ser alcançado em algum momento entre 2050 e 2054, após uma sequência de manobras envolvendo Vênus, Júpiter e outras assistências gravitacionais. Essa não é a primeira tentativa de planejar um curso para alcançar um objeto interestelar como Oumuamua. Entretanto, muitas propostas anteriores consideraram o uso de manobras de órbita solar, em que a espaçonave mergulharia profundamente no poço gravitacional do Sol, utilizando seus motores para ganhar aceleração adicional. Apesar de eficiente, essa abordagem exigiria um escudo massivo para proteger a sonda do intenso calor e radiação solar. Por outro lado, o projeto Lyra propõe uma manobra em torno de Júpiter. Essa estratégia seria mais parecida com missões interplanetárias já realizadas, mas possui uma limitação significativa: as oportunidades de lançamento seriam muito restritas, dependendo de alinhamentos específicos dos corpos celestes. Outra alternativa seria simplesmente esperar até que um novo objeto interestelar, similar a Oumuamua, cruzasse o sistema solar. Estatísticas indicam que até 7 desses objetos poderiam passar por nosso sistema a cada ano. Contudo, segundo os cientistas, confiar nessa possibilidade seria arriscado. O segundo objeto interestelar confirmado, 2I Borisov, descoberto em 2019, era muito mais parecido com cometas já encontrados em nosso sistema solar, o que apenas reforça a peculiaridade de Oumuamua. Isso levanta a questão: qual a probabilidade de encontrarmos outro objeto tão incomum novamente? Enquanto isso, A.V.I. Loeb, renomado astrônomo de Harvard, levanta uma hipótese ousada.
Ele sugere que não apenas existem alienígenas em nossa galáxia, mas que podem haver impressionantes 4 quintilhões de objetos interestelares atravessando o sistema solar em alta velocidade. Loeb não afirma diretamente que Oumuamua seja uma nave alienígena, mas defende que deveríamos considerar seriamente essa possibilidade, algo que a ciência tradicional frequentemente evita. Loeb e seu colega, o astrônomo Amir Siraj, utilizaram dados recentes de detecção de objetos interestelares para estimar a densidade dessas entidades na vizinhança solar. Desde a descoberta de Oumuamua, outros 3 objetos interestelares foram identificados, totalizando 4 em apenas 8 anos. Com base nessa taxa, Siraj calculou que poderia haver até impressionantes 40 decilhões de objetos interestelares em todo o sistema solar, incluindo áreas além do alcance de nossos instrumentos. Quando o escopo é reduzido à zona habitável próxima ao Sol, o número diminui para 4 quintilhões. Mesmo que a maioria desses objetos seja apenas rocha ou gelo espacial, ainda existe a possibilidade de que alguns sejam de origem artificial. Isso, para Loeb, é um motivo suficiente para intensificar a pesquisa. Uma região que chama a atenção dos cientistas como potencial ponto de estudo é o cinturão de Kuiper, localizado na periferia do Sistema Solar. Esse espaço frio e distante contém uma vasta coleção de objetos gelados, planetas anões, poeira e cometas. Até agora, mais de 2.000 objetos foram catalogados nessa região, mas acredita-se que isso represente apenas uma pequena fração do total. Entre os objetos intrigantes do cinturão de Kuiper, destaca-se o 15.810, 1994 JR1, uma grande rocha que orbita além de Netuno. Embora não seja particularmente extraordinário à primeira vista, sua localização e composição continuam a intrigar pesquisadores que buscam compreender melhor os confins do Sistema Solar. O que é R1? R1 é um objeto fascinante e enigmático localizado no cinturão de Kuiper. Em abril de 2016, a sonda espacial New Horizons da NASA, após concluir sua missão primária de explorar Plutão, voltou sua atenção para esse objeto peculiar. Oficialmente designado 15.810, 1994 JR1, ele foi apelidado em homenagem à simbólica cabaça celta associada à guerra, à morte e ao outro mundo. O que torna R1 tão especial? A maioria dos objetos no cinturão de Kuiper é composta de rocha e gelo, mas R1 se destaca de várias maneiras. Sua trajetória é estranhamente única, movendo-se de forma que não se assemelha a nenhum dos outros corpos catalogados na região. Essa combinação de características, uma trajetória singular, composição possivelmente única e rotação rápida, coloca R1 como um dos objetos mais intrigantes do cinturão de Kuiper, levantando novas perguntas sobre a formação e a dinâmica dos corpos celestes nessa remota região do Sistema Solar. Como ele gira? Os cientistas acreditam que a rotação incrivelmente rápida de R1 pode estar gerando uma espécie de gravidade artificial. Esse fenômeno é de grande interesse porque a gravidade seria essencial para viagens interestelares de longa duração. Não se pode simplesmente ter astronautas flutuando pela nave durante jornadas que podem durar centenas de anos-luz. Foi essa característica peculiar que motivou a sonda New Horizons a investigar R1 mais de perto. Mas foi nesse momento que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Durante a aproximação, todos os sensores da sonda pararam de funcionar de repente, e as transmissões foram cortadas. Era como se algo ou alguém estivesse monitorando nossa presença e decidisse interrompê-la. Antes que o contato fosse perdido, os instrumentos da New Horizons registraram que R1 girava de uma forma que lembrava o movimento de uma nave espacial. Você pode dizer que isso pode ter sido apenas uma falha técnica, mas a situação ficou ainda mais intrigante. Assim que a New Horizons se afastou de R1, todos os seus sistemas voltaram a funcionar como se nada tivesse acontecido. É difícil não levantar especulações. Teria R1 sido manipulado por uma inteligência que prefere se manter escondida? Se R1 for, de fato, um artefato de uma civilização alienígena inteligente, faz sentido que ela prefira observar silenciosamente, escondida no vasto e frio espaço do cinturão de Kuiper. Caso necessário, essa civilização poderia inspecionar o sistema solar mais de perto, camuflando suas naves como simples rochas espaciais. No passado, o astrônomo Avi Loeb já sugeriu que outros objetos interestelares, como Oumuamua, poderiam ser artefatos alienígenas. Agora, a questão é, deveríamos perseguir Oumuamua e desvendar seus segredos? Ou devemos esperar pacientemente até que outro objeto interestelar faça sua aparição? Deixe suas opiniões nos comentários.